Doutora Vera, a senhora tocou agora nesse tema das minorias. Queria falar um pouco sobre o judiciário, que ainda é um ambiente predominantemente masculino e branco. E nas últimas indicações que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ao STF, a gente viu que essa predominância há de ficar por aí por muito tempo, né? Agora a gente só tem uma ministra no Supremo Tribunal Federal e nenhum ministro negro, nenhuma ministra negra. E dessa forma a gente vê que a baixa representatividade ela vem de cima para baixo, porque assim a gente está vendo que o presidente Lula está nomeando mulheres e pessoas negras para cortes superiores, também para TRS, também para TRFs, mas na Suprema Corte, que é a última instância do judiciário do país, é quem bate o martelo por último, a gente ainda vê um retrato muito masculino e muito branco. Como que a senhora avalia essas nomeações? E mais, o que a gente tem visto, assim, algumas pessoas dizem no judiciário que é como se fosse uma compensação. O presidente estaria nomeando essas pessoas para tribunais superiores, para poder, no Supremo Tribunal Federal, nomear quem ele quiser, sem respeitar essas minorias. Qual a opinião da senhora sobre isso? Bom, as minorias políticas somos a maioria da população, não é? Negras e negros somos a maioria da população brasileira, mulheres somos a maioria da população brasileira. Então, se pensarmos a organização dos poderes da República, e aí, não é? Executivo, Legislativo e Judiciário, a subrepresentação das maiorias é muito grande, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, como é um locus menor quantitativamente, mas muito maior qualitativamente, porque é o grande guardião, né, do cumprimento da própria Constituição Federal, por óbvio que tem um apelo e um olhar muito mais concentrado. Bom, eu não posso negar que tínhamos a expectativa de que, numa dessas duas vagas preenchidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tivesse tido espaço para uma jurista negra, né? Participei ativamente desse debate, então não posso hoje negar esse debate do qual fui e continuo partícipe do debate, entendeu? Agora, pensar que isso é uma responsabilidade exclusiva, finalística do presidente da República, é também um pouco equivocado. E isso, ao longo das discussões do ano passado, sobre a questão da jurista negra no STF, eu colocava em muito. Quer dizer, você tem, especialmente para a OAB, na qualidade de advogada, é de onde eu tenho uma legitimidade, não é para apontar, digamos assim, um olhar mais crítico, é que você precisa ter todo o conjunto do sistema de justiça comprometido com isso. Se você tem uma advocacia, não é, que pela Ordem dos Advogados do Brasil, no papel literalmente constitucional que lhe é dado, que também não aprecia e não funciona com qualquer olhar de diversidade, especialmente racial, você cobrar somente do presidente da República, né, na ponta final do STF, é desequilibrado, porque a gente não cobra da OAB que as listas sextuplas da ordem sejam também, pelo menos, compostas pela metade de uma representatividade negra e feminina. O mais comum das listas da OAB para qualquer tribunal é de homens brancos. Eu, em 2010, 2011, integrei a lista sexta da OAB para o TJDF. Nunca fui a primeira naquela época e nunca mais entrou uma mulher negra numa lista sexta da ordem, entendeu? Então você tem um funcionamento em cadeia, as listas do Ministério Público, não é? Então, assim, a gente precisa incorporar essa postulação para todo o sistema de justiça, não é? Então, a Ministra, razão final do presidente não é uma coisa isolada, é do conjunto.
Eu entendo o ponto da senhora, ministra, mas é porque nessa questão do STF não existem listas, né? O presidente decide o jurista que ele quer nomear. E ele disse, né, em algumas conversas, antes das nomeações do Cristiano Zanin e do Flávio Dino para as vagas no STF, às quais ele teve direito, que ele queria nomear alguém que fosse de estrita confiança dele, que fosse uma pessoa de muita confiança. Será que o presidente não confia numa mulher, por exemplo? Por que que a lista das pessoas confiáveis do presidente tem que ser sempre homens? Isso não é de se espantar? É, acho que sim. Se você pensar, o conjunto dos partidos políticos que compõem o entorno da sustentação política, né, da composição política que levou à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual é o papel desses partidos no aconselhamento e debate com o presidente da República sobre isso? Então, com certeza, constitucionalmente, a indicação para o STF não passa pelo crivo da OAB, de nenhuma outra esfera, né? Quer do judiciário, quer do legislativo, somente lá o Senado, né? Para a sabatina, enfim. Agora, exatamente, onde estão os partidos políticos? Qual o papel que eles exercem nesse debate junto ao presidente da República? Quer dizer, os ministros da Casa, para essas questões, os ministros ouvidos para esses temas, qual foi o posicionamento deles? Eu desconheço, entendeu? Estou fazendo, digamos, devolvendo para ti a pergunta, não é? Porque eu desconheço. Não me consta, não me consta, não estou dizendo que não tenha havido, mas não me consta que qualquer dos interlocutores do presidente da República para esses temas tenha levado esse debate. Não me consta que qualquer segmento da sociedade que tão fortemente se engajou nesse debate de jurista negra no STF tenha sido ouvido por essas forças, pelos partidos que sustentam o governo, por qualquer partido do Centrão, pelo próprio Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República. Então, eu acho que essa cobrança ela há de ser feita às forças políticas que compõem o governo. E aí também fica desigual cobrar exclusivamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei se os seus interlocutores levaram para ele essa reflexão. Realmente eu desconheço. Pois é um desafio esse, né, ministra, de trazer mais representatividade, né, colocar o Brasil das ruas também nos postos de comando, né, sejam eles quais forem. E a gente vê isso na política, no judiciário, na mídia também, né, todos nós precisamos avançar ainda nesse sentido. É exatamente. Quer dizer, a gente ser maioria no dia da eleição e aí depois não ser mais ouvido, mais ouvida, né, no fazer cotidiano da política, é muito ruim, é frustrante, por óbvio. Né? Quer dizer, a maioria que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa ter uma interlocução mais presente no fazer do governo. Então, a gente tem, né, tem mulheres, tem negros compondo, não é, o primeiro escalão do governo, mas não sei qual é a escuta real dessas pessoas pelo presidente da República. Então, assim, a minha crítica, crítica no sentido mais positivo e propositivo do termo, se volta em muito para as forças políticas, não é, que garantiram a vitória eleitoral e que garantem o funcionamento do governo. Então, acho que também fica desequilibrado a gente cobrar da pessoa do presidente. É preciso que esse debate se faça com as forças políticas que sustentam o governo, e aí todas elas, né, do Centrão ao PT, sem exclusão de nenhuma. Tá certo.